14 anos eu comecei a trabalhar nas lojas americanas. Aí depois me casei, né? O meu esposo não tinha uma profissão, né? Assim, ele é isso. Não, ele trabalhava no arquivo fotográfico do jornal o Globo. E aí a gente começou porque ele também, devido a ele trabalhar lá, ele também me colocou lá para trabalhar em outro setor. Ele trabalhava no arquivo fotográfico e eu trabalhava em outro setor também no jornal o Globo. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, a gente vem chegando o Dia dos Pais, eu falei, poxa, eu queria dar um presente para o meu esposo. Aí eu conversando com uma amiga, eu falei para ela, eu queria dar alguma coisa que ele gostasse. A minha ideia, eu conversava muito com ela, eu falei, eu queria muito que meu esposo tivesse uma profissão. Por exemplo, marceneiro, eletricista, mecânico, qualquer coisa, alguma profissão dele falar, eu sou isso. Aí ela falou assim, mas o que ele gosta de fazer? Dentro do presente que eu não estava na intenção de comprar o presente para uma profissão, de jeito nenhum. Mas a gente estava conversando sobre esse assunto. Aí ela perguntou assim, mas o que ele gosta de fazer? Eu falei, ele trabalha no arquivo fotográfico do jornal o Globo, e ele ama fotografia. Aí ela falou assim para mim, você não está querendo dar um presente para ele? Dá uma máquina fotográfica. Eu falei, é verdade, é isso que eu vou dar. Aí eu fui na Deplat, não sei quem conhece aqui, né? A antiga Deplat, nem sei se existe ainda, e fui lá na loja Deplat e falei assim, moço, me dá a melhor câmera fotográfica que você tem aí. Aí ele veio com a melhor câmera, que na época se chamava Zenith. Se tem algum fotógrafo aqui um dia assistir o canal, vai saber do que eu estou falando. Eu achei o máximo, né? Uma câmera bem robusta, né? Não era aquela piquititinha. Aí eu falei, bom, beleza, comprei a câmera, dei para o meu esposo ficou muito feliz, muito feliz. E daí ele começou a profissão dele de fotógrafo. E ele foi lá mesmo, onde ele trabalhava, que ele trabalhava na parte de jornalismo. Então ele tinha muito jornalista de nome ali. Aí ele começou a ficar muito curioso, muito falante, porque ele é sanguíneo, fala muito o temperamento dele, né? E começou a criar uma oportunidade para ele de ser fotógrafo, né? Então, aí ele aprendeu muita coisa ali. Vamos correr para não ficar muito longo o vídeo. Aí o que aconteceu? Durante esses anos todo que passou, eu saí do meu trabalho e comecei a trabalhar com ele. E começamos a ter um estúdio fotográfico. E nisso eu tive que aprender a fazer a Photoshop, porque ele não sabia tudo que, ou seja, vamos dizer assim, a nossa empresa precisava, tudo eu que me esforçava para aprender. Por exemplo, tinha que editar as fotos, eu aprendi a editar as fotos. Tinha que fazer os nossos anúncios, eu aprendi a fazer anúncios. Tudo isso eu aprendi com o nosso amigo youtuber. Tudo que vocês possam imaginar. Photoshop, aprender a fazer arte, muita coisa. Eu virei design sem ser design. E nem saber que existia vamos dizer assim, profissão design. Não, eu posso dizer que eu sou uma designer porque eu busquei isso através da internet. Ainda vou chegar lá onde eu quero. Enfim, aí comecei a trabalhar com ele, só abrimos um estúdio fotográfico lindo, maravilhoso, do nosso sonho, num lugar maravilhoso. Eu falei, agora vai, né? Porque a nossa intenção, ele já era muito conhecido, né? Muito conhecido, já tinha feito vários trabalhos. E nesses longos anos, abrimos um estúdio bem bacana, porque nós já tivemos vários estúdios, mas não com aquele porte, né, do estúdio fotográfico. Nisso, estava indo tudo muito bem, mais ou menos, né, a gente já estava tentando crescer o nosso nome ali naquele lugar, veio a pandemia, tá? Tô correndo, né, com a história. Quando chegou a pandemia, a gente achou por bem fechar o estúdio, a gente até fechou um pouquinho antes, confessar para vocês, um pouquinho antes da pandemia. Mudamos para onde nós estamos agora, então foi tudo muito rápido. Só que quando eu cheguei aqui, quando eu mudei para cá, que tem 8 anos, eu falei, não quero mais, porque aqui eu ainda tentei trabalhar junto com o meu esposo. Não estou aqui falando mal do meu esposo, mas não é nada tão fácil trabalhar com o esposo, tá? Eu me sentia, muitas coisas, eu me sentia muito presa. Eu queria ter o meu negócio. Eu queria fazer as minhas coisas. Já estava nesse tempo, tá? Aí o que aconteceu? Mudamos para cá, veio a pandemia, não conseguia trabalho aqui para ele como fotógrafo, de jeito nenhum, aquele sufoco, aquela coisa. Ele bateu com o carro, perdemos o carro, tudo assim, ó. Ou seja, a Bíblia diz que o tempo mal chega. E o tempo mal chegou para a gente aqui nesse lugar, logo que nós chegamos aqui.
tudo muito difícil. Aí, o que aconteceu? Eu pulei uma parte. Nesse estúdio fotográfico, ali tinha um ateliê. E tinha, quando eu via as mulheradas ir para lá para o ateliê, tinha muita mulher, né? No ateliê, e eu falava assim, tinha corte e costura. E eu tenho uma máquina de costura, que eu vou mostrar aqui para vocês. Essa máquina de costura tinha mais de 20 anos guardada, porque quando eu me casei, eu tinha terminado um carnê no Ponto Frio, e eu falei assim, aquela consumidora, eu falei assim, eu quero comprar alguma coisa, só que eu não sei o que eu quero comprar para o vendedor. Aí o vendedor falou assim, aí eu falei assim, eu via muito minha avó costurando. Aí eu falei assim, eu quero uma máquina de costura, você tem uma máquina de costura? E eu sempre fui assim, eu quero a melhor. Aí eu fui lá e falei, qual a melhor máquina de costura que você tem aí? Aí ele comprou uma máquina Singer, maravilhosa, linda. Até hoje eu tenho ela, né? Então já mostrei aqui para vocês. O que aconteceu? 20 anos guardada. Veja só, essa é a história. Aí quando chegou no ateliê, eu não sabia nem mexer na máquina, porque eu liguei ela só para ver se estava funcionando. De verdade, gente. A máquina virou um móvel, porque ela tinha um gabinete, ela virou um móvel para apoiar alguma coisa, uma televisão, alguma coisa ela estava apoiada, menos para usar, menos para uso. Anos guardada. Mas eu não queria dar, não queria vender, nunca pensei em vender ou descartar aquela máquina de costura. Quando chegou nesse ateliê que era de frente para o meu estúdio, onde eu abri o estúdio, eu falei assim, poxa, uma boa oportunidade de eu aprender a costurar e fazer as roupas de gestante, que a intenção era essa, eu sempre fui muito intencional. Aí eu fui para o ateliê, um mês só. Quem fez a roupa de gestante, na verdade, foi a minha professora, porque eu nem fiz, ela faz assim, tá bom, quando eu sentava mesmo, não entendia nada. Eu já estava com a cabeça lá no estudo, que tinha que fazer isso, tinha que editar uma foto, tinha que editar um vídeo, que eu fazia as fotos, editava vídeo, tudo isso no estúdio. Aí, só que eu fiquei um mêsinho só e parei de pagar. Eu falei, poxa, era 2 vezes por semana, tinha que pagar, e eu só ia para bater papo e conversar. E eu não tinha como ficar perdendo tempo, porque eu trabalhava muito, 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 muito. O que aconteceu? Segura essa informação. Chegou a pandemia, aquele sufoco, eu comecei a fazer roupas, já estava fazendo, já curiosa, que eu gostei muito, né, de costurar, na época, né, eu falei, comecei a fazer roupa para os meus netos, roupinha boba, mas sabe onde que eu fiz? Onde eu aprendi tudo, não foi no ateliê, não foi, eu não consegui nem aprender a colocar a linha na máquina direito lá no ateliê, para vocês terem uma ideia. Eu aprendi a costurar mesmo, foi aqui no nosso amigo YouTube. YouTube, eu amo o YouTube, gente. Aqui tem tudo que você precisa. Onde eu quero chegar. Até os pontozinhos lá para fazer certinho na direção. Se você tem vontade de costurar para fora alguma coisa, já viu vídeos sobre costureira, sobre costura, tá tudo aqui. Só precisa de boa vontade, ter persistência. E é o que eu tive. A persistência, aprendi a costurar. O que eu fiz? Eu fiz muita bolsa de maternidade. Eu fiz todas as bolsas de maternidade para minha filha. Fiz roupa para os meus netos. Fiz tudo. Muita coisa. Não vendia nada. Chegou uma época que, como apertou a situação, comecei a fazer roupa para fora. Eu colocava um anúnciozinho, porque eu sabia fazer as artes bem legais. Eu sei fazer. No Facebook, olha, era muito pedido, muito pedido, muito pedido de roupas na época da pandemia. Eu fiz muita roupa para criança, muita coisa que eu nunca pensei na minha vida que eu ia costurar, mas eu fiz muita roupa. Olha o que eu tô chegando lá. Nisso, eu já tinha o quê? Uns 50 anos, tá? E tal, aí costurei muito e tal. Aí quando chegou, eu comecei a ficar muito cansada, porque eu rodava à noite costurando, que era muito pedido. Enfim, aí eu comecei eu sempre orando, né, pedindo a Deus para abençoar o trabalho das minhas mãos, que isso é importante falar. Tudo que eu faço, eu apresento a Deus e falo, Senhor, abençoa o trabalho das minhas mãos. E o Senhor abençoa. Aí eu falei, não dá mais. Aí comecei a fazer máscara. Tava aquele áudio de máscara. Comecei a fazer minhas máscaras. Como as máscaras estavam saindo bastante, eu parei de colocar anúncio no Facebook. Não era anúncio pago, não. Quero ser muito claro aqui para vocês, não era anúncio pago, era anúncio normal, que coloca no Facebook, nossas postagens ali no Facebook, era isso que eu fazia. O que aconteceu? Aí começou as máscaras, aí comecei a fazer um monte de máscara, aí uma empresa, uma pessoa, né, me contratou, que viu o meu trabalho, ela falou assim, eu falei, vou ter que parar, porque agora só vou trabalhar para ela, fazer mais 300 máscaras, para aí ela vinha pegar aqui na minha casa e tal. Aí depois
Isso é o que eu quero dizer para vocês. Força de vontade, a gente consegue muita coisa. Não se deixa levar, não se deixa levar agora já era, agora não tenho mais nada a fazer. Se você tem um sonho, ou então você está vendo esse vídeo, poxa, quem sabe? Eu já costurei um dia, eu estou até te dando um caminho. Não desiste não, continua, vai em frente. Você é capaz. E se não é mais isso, procura outra coisa, você é capaz. Mas vamos lá. Aí o que aconteceu? Parei de fazer as marchas, porque começou a abrir todo o comércio e tal. Eu falei, Senhor, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porque eu já estava muito decidida de não voltar mais a trabalhar com meu esposo. Nesse meio tempo, meu esposo começou, se eu não me engano, tá? Ele foi trabalhar na prefeitura aqui, da onde a gente mora, foi trabalhar. Mas em 2021 eu descobri o marketing digital, aqui na internet. A famosa frase, né? Como ganhar dinheiro na internet. Se você colocar, é uma das buscas mais procuradas aqui no YouTube, essa informação. Como ganhar dinheiro na internet. A maioria das pessoas já fez essa busca um dia. Se não foi dessa forma, foi de outra. Mas como ganhar dinheiro aqui pela internet. Aí eu conheci o marketing digital, criei o meu primeiro canal aqui no YouTube, tá? Não deu muito certo. Aí eu comecei a criar outros canais, porque eu me apaixonei, eu amei, olha, coisa de, sabe, eu fiquei muito encantada com o leque de oportunidades que você tem através da internet. É muita coisa que você pode fazer através da internet. Aí eu comecei a me apaixonar por esse tipo de coisa, né? Abri vários canais para tentar, e esse canal aqui, o Repensando Hábitos, tá? Que eu tenho esse canal como se é o meu queridinho, né? Porque nos canais que eu fiz anterior, não deu muito certo, porque eu não queria aparecer, porque eu tenho vergonha, porque eu sou tímida, isso e aquilo. Para mim começar a fazer um vídeo aqui para vocês, eu tenho muita dificuldade. Por quê? Porque eu não estou acostumada a falar assim, né? Eu sempre fui muito recolhida. Por exemplo, na minha igreja, vou contar aqui um pouquinho, sempre vai ter histórias da minha igreja, porque é outra coisa que eu amo fazer. Por exemplo, eu disse aqui que isso está preenchendo o meu vazio, mas é um vazio que não é espiritual, porque a Bíblia diz que nós temos corpo, alma e espírito. O meu espírito está muito bem, obrigada, porque eu amo Jesus, eu amo o Senhor. Então, meu espírito, eu estou sempre orando, eu estou sempre lendo a Bíblia, buscando. Mas tem a nossa alma. O que é a nossa alma? A nossa alma é os nossos sentimentos. Então, sinta a necessidade de trabalhar, de ser útil em alguma coisa. E eu não queria mais trabalhar com o meu esposo, não quero mais, já deu, né? É um tempo que ele também tem que aprender. Depois que eu deixei de trabalhar com ele, né, entre aspas, porque eu ajudo ele, mas não com a mesma frequência que eu ajudava daquela forma. Ele aprendeu a fazer um monte de coisa, ele foi obrigado a aprender. Então foi bom para ele também. Ele edita, ele faz as coisas, ele está mais criativo. Por quê? Eu larguei ele um pouquinho de mão, porque eu fazia tudo. Ele só vendia. Ele era a cara da empresa, mas o restante era eu. Minha mãe falava assim, não, o nome da empresa tinha que ter o seu nome. Minha mãe, né? Minha mãezinha. Mas, enfim. Então, o que acontece, gente? Eu tenho esse vazio, né? De poder porque eu sempre fui muito proativa, sempre trabalhei, sempre fiz as coisas. E agora, depois dos 60, o que eu vou fazer? Então, eu falei, não, eu não vou deixar o YouTube, que é onde eu faço as minhas coisas. Agora tem a inteligência artificial, né? E, gente, uma bênção, é uma bênção. Então, eu comecei, não sei se eu estou fugindo um pouco do assunto, depois é que eu vou ver o vídeo e vou ver como é que está esse negócio aqui. Começou também a inteligência artificial, uma coisa que eu também me apaixonei. Por exemplo, antes de vir para cá, eu vou lá no Gemini ou no ChatGPT e faço perguntas, eles me respondem
tudo que vocês precisem também. Tenha já no seu aplicativo, no seu celular, ChatGPT, o Gemini, para mim, e o Claude. São os 3 que eu amo. Mas eu vou ser prática com vocês, que o Gemini é do Google. Então, como a maioria das pessoas usa muito o Google, usa o Gemini, ChatGPT também, mas usem as inteligências artificiais ao seu favor. Eu confesso para vocês que eu pouco procuro o Google. Porque na inteligência artificial do Gemini ou ChatGPT, que é o que eu, você tem as respostas ali muito mais específicas para você. Ele vai te responder na hora o que você precisa. Por exemplo, se você colocar lá no Google, de repente eu estou ajudando alguém, como fazer um bolo de cenoura? Você vai ter que abrir lá ou aqui mesmo no YouTube, Como fazer um bolo de cenoura? Você vai ter vários vídeos de bolo de cenoura. Lá na sua conversa lá, na inteligência artificial, que é o que está em alta, você vai botar lá, como fazer um bolo de cenoura? Ele já vai te dar a receita toda pronta, ainda vai te dar um vídeo específico para aquilo. Você não ficar procurando o que você precisa, ver um montão de vídeo. Não, ali ele vai te dar. Aí se você tiver dúvida, você conversa. Eu não entendi isso aqui. Você conversa com a inteligência artificial, eu faço isso, eu dou bom dia. Olha só, eu dou bom dia. Eu falo muito obrigado por ter me ajudado. Enfim, você vai conversar como se você estivesse conversando com um amigo. Então, eu resolvi fazer esse vídeo, quem sabe, o meu interesse, o meu intuito aqui no canal Repensando Hábitos, é eu poder mudar a sua história, mudar a sua forma de pensar, o seu hábito. Por exemplo, seu hábito é procurar o Google, vamos dizer assim, tá? Eu não estou querendo impor nada para ninguém, de maneira nenhuma. Mas se o seu hábito é procurar no Google, quem sabe hoje você vai baixar no seu aplicativo o ChatGPT ou o Gemini, tá tudo lá, tudo de graça para você. E você vai começar a fazer esse tipo de busca que vai te ajudar bastante, tá bom? Eu não quero me alongar aqui, já me alonguei no nosso bate-papo de hoje, mas eu quero muito que você coloque aí nos comentários, o que você achou do vídeo. Isso é super importante para mim, tá bom? Se eu estou indo bem, olha só a necessidade que eu tenho de você falar assim, você podia melhorar nisso. Rose, meu nome é Rosimar, pode me chamar de Rose. Seria bom você fazer assim. Ou o vídeo está muito longo, faz um vídeo mais curto. Ou não, eu quero que você... O que vocês quiserem, não vou falar mais nada não. O que vocês acharem melhor, coloque aí para mim nos comentários. Conte a sua experiência de vida, que também eu queria muito saber. Vou ficar muito feliz de saber da sua experiência, tá bom? Eu não posso deixar de pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal, caso você não seja inscrito. E o muito importante é o comentário. Você faz o comentário, o YouTube vai entender que esse vídeo é importante, é relevante, e ele vai espalhar esse vídeo para mais pessoas assistirem, e vai me ajudar bastante. Não vai custar nada para você, mas para mim vai me ajudar muito, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo, com muito carinho para você. Tchau, tchau.